Aqui no estúdio eu recebo a professora Beth com muita alegria. Professora, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente nesta manhã para a gente falar desse assunto tão importante, educação. Thaís, a alegria é minha, é um prazer, é uma honra. Estou muito feliz por participar do programa. Ai, que bênção, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Obrigada. Olha, só para Amém. você de casa ter uma ideia, a professora Beth, professora há 33 anos no Colégio Batista, é isso? Isso. 2 anos no Mackenzie, 2 formações acadêmicas, pedagogia, história pela PUC. É assim, um currículo aí, né? Maravilhoso, né, professora? Que bom, que Graças a bênção. Deus. A educação sempre esteve na sua vida? Em que momento, assim, que a senhora falou, não, eu quero ser professora? Isso aconteceu, eu acho que geralmente é assim, é por conta de uma professora que foi, assim, referência na minha vida. Estava na 2ª série, hoje seria o 3º ano do fundamental, na época nós chamávamos de primário, professora Cida, que dava aula de estudos sociais, que hoje nós podemos falar que seria história, geografia, abrangia um pouco de moral e cívica. Eu lembro de estudos sociais. Estudos sociais. E essa professora encantadora, uma empatia com os alunos, um carisma, uma alegria na hora de entrar na sala de aulas, atividades deliciosas. E foi me encantando. E nessa idade, com 8 anos, eu falei, na vida adulta, eu quero ensinar, eu quero ser professora. E aquilo permaneceu no meu coração. E Deus leu meu coração. Olha só, então foi uma professora. Isso acontece bastante, né? Como os professores, eles inspiram, né? Já vi outros relatos, assim, parecidos, claro, mas assim, de que, um professor me inspirou, ou meu professor... Como os professores mudam, eles inspiram ali as histórias, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Tanto de forma positiva, quanto ao contrário também. Sim, é verdade. E professora, foi professora durante muito tempo na Escola Bíblica Dominical. Deus sempre caminhou ali do seu lado em todos esses anos na educação. Me fala um pouquinho dessa fase aí da Escola Bíblica. Bom, um grande privilégio poder ensinar para as crianças a palavra de Deus. E louvo ao Senhor também por ter lecionado tantos anos em escolas confessionais, tanto Mackenzie quanto Batista Brasileiro, onde eu sempre tive a possibilidade de poder orar com os meus alunos, cantar louvores, iniciar a aula desse jeito. É completamente diferente. Eu senti, então, eu nunca abri mão disso. Tanto ali no ensino da palavra de Deus, quanto com os alunos. Começar a aula conversando com Deus. E muitas vezes eu ouvi relatos, nossa, que classe tranquila, a professora está calma, os alunos estão aprendendo com tranquilidade. É a presença de Deus e do seu Espírito Santo. Não tenho dúvidas, porque controlar essas crianças não é, não é uma tarefa fácil. Tem que ter ali uma ajuda de Deus, não tem? Sempre, sempre. Não é mesmo, Beth? Sim. Vamos lá então, Beth. Assim, Vamos lá. Então você contou por que você escolheu ser professora. Educação. Você acha, a senhora acredita que educação é fundamental aí para formar um cidadão com caráter generoso? Fala um pouco para mim, na sua visão, né, na toda a sua experiência, o que é educação? Daísa, não existe educação sem a parceria da família. Sim. Porque o professor,
ele tem um papel transitório na vida do aluno, ele vai passar um tempo. Então, a escola tem que caminhar junto com a família. A educação, ela vai muito além da aquisição de conhecimento, da aprendizagem, dos saberes, das habilidades e competências. Ela vai muito além. O professor tem que ter em mente que ele vai forjar o caráter do aluno, os seus valores, os princípios que ele vai levar por toda a sua vida acadêmica e para a vida inteira. Então, vai muito além da aprendizagem. Educação é um todo. E educar é um ato de amor. Não existe educação sem amor. Não existe aprendizagem, Daís. Eu aprendi isso. A minha escola foram, os meus erros foram as minhas falhas. Não existe aprendizagem sem passar pelo afetivo. E nesse momento, eu agradeço muito a Deus pela vida dos meus pais, porque eu fui criada com muito amor, com valores bíblicos. Então, eu sempre tive, com naturalidade, passar essa afetividade para os alunos, acolher o aluno. O aluno que se sente amado, ele tem alegria de ir para a escola. Ele gosta de aprender. O vínculo com o professor, ele é fundamental para a aprendizagem. Quando isso não acontece, Daísa, o ensino fica prejudicado. E para mim é muito natural. O afetivo em mim sempre foi muito natural. Eu sei bem. Agora, glória a Deus. Glória a Deus. Assim, professora, quantas coisas, né, que a senhora disse aí que a gente pode falar mais, né? Mas, assim, princípios, valores. Acredita que temos aí 3 pontos que, se forem juntos, caminharem juntos, eles têm grandes chances de dar tudo certo? Escola, família, igreja. Se a criança for criada dentro desses 3, né, desses 3 pilares, envolvida com isso que a senhora disse que é fundamental, com amor. Amor. Vamos conseguir aí ter um bom resultado de educação. É a receita que não tem como dar errado. É a criança feliz, com base, com estrutura, com o emocional fortalecido, e o espiritual é um todo. Não tenho dúvidas, não é mesmo? Olha só, 3 pilares, o amor, né? O professor que está ali diariamente, trabalhando com essas crianças, ensinando, né? Levando conhecimento para as cabecinhas ali das crianças. Se ele estiver envolvido com amor, fica mais fácil, você acredita? Fica muito mais fácil, não tem outra maneira de acontecer. E outra, a criança, Daísa, ela tem, eu digo que a criança tem um filtro de Deus. Você não engana uma criança jamais. Ela sabe quando o professor é verdadeiro. Ela sabe quando ela é amada de verdade. Quando ela recebe amor dos seus colegas. Então, não tem como. Beth, hoje você não está trabalhando em escolas. Se aposentou? Eu me aposentei e, por opção minha, hoje eu optei por aulas particulares. É isso, é neste ponto que eu queria chegar. Depois de todo este currículo que a gente falou aqui da professora Beth, hoje ela está aposentada, mas não deixou, né, de ensinar, de dar aulas, recebe crianças na sua casa. Como é este trabalho?
É um trabalho maravilhoso, porque é o trabalho de um para um, onde quando você está com o seu aluno particular, não existe a dispersão que é natural da sala de aula. Que a sala de aula ela oferece muita informação. São os amigos conversando, é o barulho do pátio. Então, ali você está com o seu aluno tirando dúvidas. E a aula particular, ela vai muito além de um reforço. Eu gosto muito de desmistificar um pouco essa ideia da aula particular. Ela não é apenas para o aluno que está com dificuldade. Esse ano eu dei aula para 26 alunos. Boa parte deles são imigrantes que eu estou alfabetizando, começando ali do zero. Até adolescentes, jovens, que vieram de outros países, ensinando a língua portuguesa. Então, como eu te disse, Daísa, na aula particular, você pode trabalhar, passar por todos os gêneros literários. Aí você pode trabalhar com a criança, aperfeiçoar a escrita, a leitura, a redação, o vocabulário, aí de um para um. E também tirar dúvidas. Então, é um trabalho muito precioso e eu estou, assim, apaixonada. Onde o aluno, você é um pouco também terapeuta, porque a criança vem, ela conta como ela está, ela conta que o amiguinho deixou ela triste. Então, você é uma escuta. Você traz uma palavra de Deus para ela. Eu gosto de começar também com uma oração. E na aula particular, eu tenho alguns objetivos que são eles. Autoestima, uma boa autoestima, independência, autonomia e segurança. Eu quero trabalhar isso no meu aluno. Eles não estão ali somente para fazer o dever comigo. Vai muito além. Vai muito além, e a experiência é aliada, né? Olha, realmente é um trabalho incrível. Acho que tem aí toda uma dedicação que a senhora consegue ali se dedicar exclusivamente com aquela criança e começa a conhecer as dificuldades, as facilidades, o jeito de falar. É um trabalho ali, né, muito próximo. Próximo, e quando é estabelecido o vínculo, pronto, você vê os resultados. Professora, eu estou entendendo. Como que eu não entendi na sala de aula? Não foi porque a professora regente não ensinou com excelência. Foi por conta de todos esses fatores de dispersão. Então, nós vamos colocar aí na tela para vocês aí de casa o Instagram da professora Beth, né? Entre em contato com ela, entendeu? Leve seu filho ali para ela dar uma força, ajudar. Será recebido com um grande abraço. Com muito carinho, com muita sabedoria, com muita inteligência. Ali, ó, só entrar aí no Instagram, mandar uma mensaginha, fala que assistiu aqui a professora Beth aqui no Tudo Mais, na IPP-TV. Será uma alegria para ela, eu tenho certeza, não é, Beth? Uma grande alegria. Agora, me diz uma coisa, durante todos esses anos, né, à frente aí, salas de aula, alunos, escolas e tudo mais, o que a senhora aprendeu, assim? O que aprende? Aprende todos os dias com essas crianças? Todos os Eles trazem lições também, assim? Todos os dias. Eu acho que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Principalmente do que com adultos, talvez, né? Sim, porque eles são crianças. São crianças. E a criança, ela tem facilidade de perdoar. Ela não contabiliza mágoas. A criança é pura, ela é verdadeira, ela é sincera. E tudo isso traz aprendizagem para mim. Elas falam o que elas estão sentindo, sem se preocupar se serão reprovadas na fala. Não, elas são verdadeiras.
Uhum. Eu aprendo principalmente sobre amor e sobre perdão. Olha só, isso é profundo, né? Você Eu, aprender com é, crianças sobre amor e perdão. é lindo isso, porque o aluno, eu vi muito isso em sala de aula nesses 35 anos. Eles têm aquela briguinha, dali a 5, 6 minutos eles estão no pátio andando Amigáveis. abraçados. E o adulto sempre guardando, guardando. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ser como as crianças. Verdade. Olha, todo o depoimento aqui, tem gente mandando mensagem para nós aqui no chat. Ai, que delícia. A Delva disse aqui, ó, infelizmente hoje a educação escolar deixa muito a desejar, né? Em alguns pontos. Mas ainda temos alguns professores que têm amor pela profissão, como você, né? Ah, que linda, Tem amor obrigada. mesmo? Sente é, que fez a escolha certa na sua vida? Ter levado para este caminho da educação, a sua formação, a sua carreira? Certamente, porque desde o começo não tem como trabalhar com a educação sem amar. Você tem que amar as crianças e assim a criança sabe quando ela é verdadeira amada, verdadeiramente amada. Ela percebe no seu olhar, no seu tom de voz, no acolhimento. Esse ano eu tive uma aluninha que chegou, eu percebi que ela estava com fome. Falei, querida, o que está acontecendo? Ai, professora, eu estou com muita fome, não deu tempo de almoçar. Falei, então antes da aula, vamos fazer uma comidinha para você. Aí é um ato de amor. São detalhes em que a criança se sente o quê? Querida, valorizada e amada. E incluída dentro daqueles, tipo, eu não estou aqui só para estudar. Ela pode me oferecer um pouquinho, um lanche, alguma coisa Um a também, mais. um a mais. Que maravilha, Beth. Olha, que Deus te abençoe muito. Em todos esses anos, né, 35 anos, qual a lição que fica? E estamos aí prestes a voltar às aulas, né? Estamos aí o ano letivo está para começar, Isso. não é mesmo? Tem que se preparar, tem que orar, tem que pedir os pais aí, orientar os pais. Os pais precisam, na verdade, buscar essa orientação em Deus para que os filhos sejam protegidos e abençoados durante o ano letivo. Exatamente. No início das aulas, eu acredito assim, os pais têm que buscar ao máximo não colocar ansiedade na criança. Muitas vezes a criança ela já está preocupada, aquele friozinho na barriga. Ai, como será que vai ser o ano? Será que eu vou ficar na classe com os meus amigos? Como será a nova professora? Então, ela já tem tudo isso. Os pais precisam vigiar e orar Claro. para não colocar ansiedade além. E supondo que o pai não, num primeiro momento, não simpatize com a professora, jamais comentar perto da criança. Espera para conhecer um pouco mais a professora, conversa com a professora, mas não fale de forma negativa do professor perto da criança. E sempre utilize a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E ela diz que existe tempo, Dai, para todas as coisas. Então diga para o seu filho, para a sua filha, Deus te deu um tempo de férias, de descanso, de diversão. E agora é tempo de voltar, de aprender coisas novas. Você vai ter um ano abençoado. Ore com seu filho no primeiro dia de aula. Quando ele for fazer lição de casa, sempre esteja próximo a ele. E sempre assim, falando bem da escola, falando bem do professor, perto dele, fortalecendo o seu emocional. Isso só vai ajudá-lo.
Essas são dicas muito, muito preciosas, não é mesmo? Porque às vezes a gente, os pais, me incluo também nessa, a gente às vezes coloca essa ansiedade, não é? No coraçãozinho das Que já crianças. está lá, Já né? existe. Ai, como será minha professora? Será que a minha amiga vai ficar na sala? Né? Agora mudanças, né? No caso da minha filha, por exemplo, mudanças vão ter mais de um professor. E se a gente fica na cabeça, esse ano você tem que estudar, esse ano você tem que tirar nota. Se você não é, você gera ainda mais problemas para as Ansiedade, crianças. você tira a leveza que poderia ser. Então, sempre Verdade. procurar uma palavra sábia para que essa criança se sinta fortalecida e feliz para ir para a escola. Excelente. Professora, muitíssimo obrigada. Foi uma honra, foi um prazer te receber aqui com toda essa sabedoria, essa leveza e esse amor de Deus assim que, né, está nos seus olhos. Que delícia te receber. Obrigada, viu? Obrigada, Dai. Eu teria um minuto para Claro. falar a respeito de um testemunho de um aluno. Pode, claro. Vamos Tenha lá. um minuto. Porque é uma história tão linda e eu acho que pode edificar a muitos. Você pode permanecer na memória afetiva do seu aluno por toda a vida. Uhum. Eu tenho um aluno que eu dei aula para ele quando ele tinha 7 anos. Algum tempo atrás, ele com 25 anos, a família me procurou. A família me encontrou e a família me disse assim, Beth, essa semana o nosso filho vai passar por uma internação muito longa. Ele está como um dependente químico. Ele está em depressão profunda. Ele está há meses dentro de um quarto escuro. E a terapeuta dele fez uma pergunta para ele. Ela disse assim, Marcos, você vai ficar isolado, você não vai poder ter acesso ao seu celular, você não vai poder conversar com a sua família. Existe alguém, alguma pessoa, eu dei aula para ele com 7, ele com 25, que você gostaria de se encontrar, de conversar antes dessa longa internação? E ele ali, naquela situação, ele falou, eu tenho. Eu quero falar com a minha Probete do 2º ano. Eu estive com ele, fui ter com ele. Rapidamente atendi o pedido dessa família. Encontrei um moço lindo, num quarto escuro. Abracei esse menino como eu o abraçava quando ele tinha 7 anos. Conversamos por horas, Dai. Por muitas horas eu ouvi, eu abracei, eu orei com ele, eu pedi as bênçãos do Senhor para a vida dele. Hoje o Marcos, completamente liberto já há muito tempo, é um professor. Então, Ai, tá difícil. eu precisava trazer. Uhum. Então foram muitas histórias, que eu não vou aqui tomar tempo do programa. Um dia eu dando aula no Batista Brasileiro, aparece na porta uma moça linda. Oi, Pro, eu sou a Emily, eu fui sua aluna no 2º ano. Vou prestar medicina, eu quero entrar na USP. Eu vim aqui para 2 coisas. Eu quero um abraço e uma oração. Aí eu falei, é para já. Ali na frente dos alunos. Hoje ela é uma médica, formada pela USP. E essas são algumas de muitas histórias que outra profissão não traria. Então, eu escolhi a profissão certa para ser um vaso nas mãos de Deus e levar o amor de Deus para essas crianças que precisam tanto.
Muitíssimo obrigada, professora. Eu agradeço. É uma honra estar aqui. Principalmente no dia do seu aniversário. Que você seja muito abençoada. Obrigada, parabéns. Estou emocionada, gente. Estou mesmo. Porque é um trabalho feito com muito amor, com muito cuidado, com muito amor. carinho. Muito não é? amor. Muito obrigada. Parabéns. E você de casa que está assistindo, invista sim. É a melhor opção, é o melhor investimento da sua vida é a educação dos seus filhos. Não é mesmo, Beth? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E a profissão que você escolher, faça com amor. Todas elas vão a partir de um professor. Exatamente. E que seja um professor que tenha amor. Amém. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe muito a vida da senhora. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Amém. Que Deus abençoe a todos os participantes desse programa edificante, maravilhoso. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida.